Meus cumprimentos. O tema é a cura da sogra de Pedro. O que quer dizer que Pedro era casado. É um texto até muito pouco explorado, exatamente para não dizer que Pedro era casado. Inicialmente, é importante apresentar aqui as questões aristotélicas, que é quem, o que, onde, como, quando, quanto, porquê e até o para quê, que seria a oitava questão. O texto bíblico de Mateus, no capítulo 8, versículos 14 e 15, muito pequeno por sinal, diz assim: E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e passou a servi-lo. É importante repetir. E Jesus, entrando em casa de Pedro, Jesus viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e passou a servi-lo. O texto de Marcos é o capítulo 1, versículos 29 e 31. Um pouco mais completo. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre a deixou. E serviu-os. O texto de Lucas, que era médico, não conheceu Jesus. Lucas era grego. Foi companheiro de viagens de Paulo de Tarso. O texto é de Lucas 4, 38 e 39. Texto de médico. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com febre alta, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Texto de Lucas. Observa bem como é que o médico diz da doente. Estava enferma com febre alta. Repetindo agora com mais simplicidade para fixar bem o assunto. Acamada com febre, o texto de Mateus. Deitada com febre, o texto de Marcos. Enferma com febre alta, o texto de Lucas. Primeiro texto, Mateus, Jesus tocou-lhe na mão. Tocou na mão. Marcos, Jesus tomou-a pela mão. Texto de Lucas, Jesus repreendeu a febre. Ora, febre é um sintoma de doença. A repreensão entende-se que esteja falando com alguém
que vai entender, que vai dar resposta, que vai compreender, alguém que reage a uma reclamação. Jesus repreendeu a febre. E a febre a deixou. E a febre a deixou. Esse termo é comum aos três. A febre deixa a sogra de Pedro. A febre como um agente. Sujeito da oração aí, raciocina, toma decisão, decide. A febre decidiu a deixar. E a febre a deixou. Com relação a ela se levantar, e ela se levantou. Isso é o texto de Mateus. Jesus levantou-a, é o texto de Marcos. A ação aí é de Jesus. Jesus levantando a sogra de Pedro que estava acamada. E ela, o texto de Lucas, levantando-se logo, quer dizer que ela não demorou. Jesus tocou-lhe na mão, Jesus a levantou, e ela, então, no texto de Lucas, ela mesma se levanta, e levanta logo, imediatamente. Outra expressão para ficar mais claro, é o texto de Marcos, e ela passou a servi-lo, a servir diretamente a Jesus. Servir como dona de casa, a bebida, o alimento, ou servir a causa de Jesus. É possível que a interpretação possa ser essa segunda. Ela levantou, ajudada, ela então, livre do problema, com a presença de Jesus, ela passou então a servir a causa cristã. E ela passou a servi-los. Está no plural, então aí já é o papel da dona de casa. É muito interessante o texto porque ele está em 3 passagens do Novo Testamento, de Mateus, Marcos e Lucas. E ele decide com absoluta segurança a visita de Jesus à casa de Pedro. Depois Jesus com João e Tiago, ainda fala casa de Simão e André, moravam juntos. Jesus então chega e vê a sogra de Simão acamada, toca na mão e a febre a deixa. No segundo, eles falam com Jesus a respeito dela. Falam com Jesus. E no terceiro, de Lucas, eles rogam por ela. É muito interessante esse terceiro texto porque ele está diretamente ligado à caridade. Alguém está doente, alguém está sofrendo e é preciso ter, então, o alívio. E eles falam com Jesus. Terminando, quem é a febre? A febre a deixou, a febre a deixou, a febre a deixou. A febre toma a decisão. Então, a febre não é simplesmente um sintoma. A febre é aquela influência espiritual ou espírito, no caso obsessor ou não, o espírito que estava incomodando, porque estava causando um desconforto, a sogra de Pedro, e com a presença de Jesus, com o toque da mão de Jesus, a luz do Mestre Jesus, então a febre a deixou e ela passou a servi-lo a causa ou servi-los como dona de casa.